Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês com o Viturbana Talks, um projeto realizado pela Viturbana, uma incorporadora que nasceu do desejo dos sócios de construir espaços funcionais e atraentes, inspirados por pessoas e para pessoas. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast e é com imenso prazer que eu convido a conversar com o Negrito. Negrito, prazer. Prazer. Negrito nasceu em São Paulo, deu seus primeiros passos por meio do design e ilustração, formado em desenho industrial pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em design pela Universidade Senac, encontrou na arte urbana, particularmente no grafite, a porta de entrada para o seu pensamento artístico, permitindo-lhe circular por outras formas de expressão até encontrar na pintura tradicional o suporte por onde pôde aprofundar sua pesquisa e expressar seus sonhos, pensamentos, questionamentos através da sua arte. É isso Exatamente. aí, Negrito, prazer estar conversando com você. Prazer, agradeço pelo convite, já de antemão. Eu confesso que se tem alguma coisa que me agrada demais em estar há esses anos à frente da diretoria de marketing da Viturbana, é poder ter trazido você para um projeto nosso no Legal. Nurban Carnaubeiras. Por vários motivos. Primeiro porque sou um admirador de artes em geral. E vi na sua arte, né, na sua expressão, algo que comunicava muito com o que a Viturbana tinha de DNA, né, desde a sua essência no primeiro projeto, Uhum. quando a gente ousou em colocar uma arte, naquela época foi o Nurban Pinheiros, é, uma empena assinada pelo Apolo Torres, em que a gente falava muito sobre mobilidade, diversidade, e ali, assim, eu tive o primeiro impacto que foi quando os clientes receberam a entrega das chaves, e aí alguns clientes, a gente estava participando dessa entrega, eles Uhum. pararam e ficaram contemplando aquilo. E aí eu Legal. falei, puta, isso aqui é o que vale todo um projeto desenhado, pensado por uma proposta como essa. E de lá para cá, a Viturbana tem feito aí alguns projetos com artistas, e a gente teve uma primeira conversa ainda no Clementino, né? Isso. Isso foi, acho que no meio do ano passado, né? Março do ano passado, mais ou Eu menos. não sei se foi ano passado ou retrasado, que É, hoje acho já que. faz um É tempinho verdade, já. verdade. Acho que foi Acho no que foi no... final de 22. E aí a gente Exatamente. foi conversando pro início de 23, É. onde a gente tinha uma conversa inicial para fazer a empena do Nurban Clementino. Acabou que a gente acabou fazendo com o Daniel Melim, Uhum. que naquela ocasião tinha muito a ver com a história também do bairro, né? Ele retrata muito cinema e tal. E aí eu falei, puxa, não vai ser dessa vez, mas eu ainda vou trazer o Negrito para um papo, para uma conversa. E aí surgiu, né? Surgiu o Conceição, que a gente vai falar um pouquinho, vai falar um pouco dessa história. Mas antes disso, vamos voltar um pouco para falar da história do Negrito, né? Assim, Negrito, me conta. Eu vi que você era designer, né, Sim, de sim. profissão. Da onde surgiu o estalo e aonde você conseguiu falar, cara, vou viver da minha arte, como a Uhum. gente brinca. Então, assim, na verdade, assim, acho que minha história é muito, como muitos artistas, sempre gostei de desenhar desde moleque e sabia que ia trabalhar com desenho, né, na minha cabeça de criança, de alguma forma, eu não sabia exatamente como. Legal. E daí no colegial, eu fiz um colegial técnico, chamava Desenho de Comunicação, no Carlos de Campos, e lá foi o meu primeiro contato com o mundo das artes. Lá no colegial a gente tinha um pouco de artes plásticas, de design, de uma série de coisas, e tinha já na época uns projetos, tinha alguns artistas que estudaram nessa escola e tinha um Legal. projeto que a escola fechava uma vez por ano, chamava Semana do Kaká, e era um projeto livre para os alunos. Ah, Então, era exposição, era grafite, então foi o primeiro contato e aquilo já me chamou a atenção naquela época, isso legal. em 89, 90, que foi quando eu entrei. Legal. Só que daí quando eu fui pra faculdade, tinha artes plásticas, mas artes plásticas era aquela coisa muito, né, se eu vou fazer artes plásticas, isso não vai dar dinheiro, aquela coisa da Aham. família, tal, enfim, daí É. fui pro design, acabei indo pro design gráfico, e aí pra conseguir estágio, design gráfico, eu me formei em projeto de produto, na verdade, Ah, na que legal. faculdade, no Mackenzie, mas produto é uma área muito mais fechada, né, Sim, principalmente mais naquela época. segmentada, né? Exatamente. E o designer era a possibilidade de conseguir um estágio era muito mais fácil. E foi quando eu entrei em 2000 e aí acabei ficando, sei lá, eu fiquei no design, eu fiquei até 2021, então praticamente 21 anos trabalhando com Olha só. design gráfico. Mas no meio desse caminho, assim, eu sempre gostei da arte urbana, sempre gostei de artes. E em 2007 foi o primeiro start, que foi quando eu casei.
Aí eu fiz um mural na minha casa, aquela coisa casa nova, sair da casa dos pais, posso fazer o que eu bem entender na minha casa, É a enfim. arte que eu conheci, não? Já é outra? Não, foi Já? numa outra, num Que outro legal. apartamento. Tá. E aí eu fiz lá, mas assim, não era nenhuma arte muito autoral, foi uma tira de quadrinhos que eu peguei da internet na época que eu fiz. Legal. E aí um amigo gostou e falou: você não quer fazer na minha casa? Daí eu falei assim: bom, então já tem que pensar alguma coisa um pouco mais autoral. Legal. Daí eu fiz na casa desse meu amigo, daí outro amigo: você não quer fazer? E naquela coisa, vamos Foi lá rolando. tomar cerveja, final de semana, pintando, conversando. Que legal. E aí começou, tipo, meio que boca a boca, até que veio, né, o primeiro que eu cobrei era na casa de uma outra pessoa, da amiga da minha esposa, depois veio uma empresa, e aí comecei fazendo isso, só que assim, ainda eu não tinha ido pra rua, assim, eu sempre gostei, sempre acompanhei, e aí quando foi em 2016, eu já tinha feito bastante projetos, principalmente corporativos e tal, e aí eu resolvi ir pra rua, falei assim, eu já pinto dentro das casas, não tem sentido não ir pra rua. Daí comecei a ir pra Legal. rua e comecei a gostar, enfim, conhecer as pessoas, as possibilidades. E aí começou a aparecer convites para parcerias com empresas também para fazer projetos. E eu fui meio que tocando no paralelo com o Legal. design gráfico. E aí chegou um momento que eu falei assim, bom, o design já tava gostando, já gostava mais, né? Porque assim, é um trabalho que eu faço para mim, eu tenho uma liberdade enorme para poder fazer os projetos. Sim. E aí eu falei assim, design já tava um pouco de saco cheio, daí eu acabei saindo e Legal. acabei tocando só pro meu trabalho autoral. Legal, legal. E, assim, você já contou que gostava muito de desenhar. E, Uhum, obviamente, você deve ter aí, ao longo dos anos, recolhido uma série de referências. Em sim, um outro bate-papo nosso, você falou que gostava muito de quadrinhos. Eu sou apaixonado por sim, sim, quadrinhos. sim. Que referências que você tinha de criação, de arte? Porque eu acho que isso, inclusive, é o que marca justamente a sua assinatura, assim. Tem um quê ali de quadrinhos, tem muitas cores e um traço muito específico, que é uma característica dos quadrinhos, né? Uhum. Então, assim, minha primeira referência que eu lembro era o desenho animado. Então Legal, assistia muito Pica-Pau, Hanna-Barbera, tipo, legal. brincava pra caramba, né? Mas assim, adorava, tipo, sentar um tempo e ficar vendo os desenhos. Eu lembro até quando tinha o Spectroman, Sim, Ultraman, Ultraman. e eu Legal. lembro enfim, não tinha boneco, enfim, eu desenhava, né? Sei lá, nem lembro quantos anos eu tinha nessa época. Eu desenhava os bonecos para poder brincar. E daí recortava e ficava brincando com eles. Então, tipo, Perfeito. minha primeira referência, assim, foi muito Legal. dessa fase. E depois a história em quadrinhos. Gostava, tipo, de X-Men já na época, Batman. Legal. E aí eu comprava as revistas em quadrinhos e aí eu ficava copiando, justamente para treinar. Eu Então, lembro que na minha infância eu pegava o papel carbono, colocava embaixo assim, sim, passava o desenho, e aí depois pegava sulfite para pintar, e aí por isso que eu gostava muito do desenho, porque saía aquela forma completa ali. exatamente. Então, para treinar eu ficava. Daí tinha alguns amigos também que já desenhavam. Então, Legal. eu tinha uma pasta com vários Com vários desenhos que eu desenhos. ficava copiando e tal. Então, assim, minhas primeiras referências foi muito da cultura pop mesmo, né? Legal. Que é da televisão e Uhum. das histórias em quadrinhos. Legal. E aí, assim, hoje, né, claro, a sua arte já mais consolidada tem um registro muito autoral com mulheres, né? Uhum. Então, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho, mas fala um pouquinho mais para a nossa audiência. É muito característico nos seus desenhos, a maior parte deles hoje representando mulheres, né? Sim. Nessa época que eu desenhava muito quadrinhos ele basicamente é 80% masculino. É, Tipo, hoje em dia tem uma representatividade maior maior, nos quadrinhos, mas sim, antigamente era só os heróis fortões, tal. Então eu exato. desenhava muito. E quando eu ia desenhar mulher, eu tinha uma dificuldade porque sempre saía mulheres muito masculinizadas, aquela coisa forte, e tal. E aí comecei a treinar mais. Legal. E aí, quando, né, passou-se os anos, enfim, quando eu comecei a desenvolver meu trabalho autoral, eu comecei a desenhar e, assim, sem pensar, e depois eu acabei me ligando, assim, foi uma coisa muito instintiva, muito da referência que eu tive na minha infância. Minha mãe acabou se separando muito cedo, então ela
quando eu era muito novo, na verdade, né? E aí, quando ela saía para trabalhar e me deixava na casa da minha avó. E a minha avó tinha 3 tias que moravam lá. Legal. Então, meio que eu cresci no meio desse universo Sim. feminino, que eram minhas tias, Cuidado minha por avó, mulheres. cuidado por mulheres, assim. Eu sempre tenho bastante melhores amigos homens, mas eu sempre tive mais facilidade com as mulheres, de conversar, de Legal. ter amizade, assim, sem nenhuma intenção mesmo, era uma coisa bem amizade. Depois, quando eu casei com a minha esposa, sou muito amigo da minha esposa, então esse entendimento do universo feminino eu tive desde criança e eu acabei trazendo isso para o meu trabalho. Acabou que foi quase que um processo natural ali, né? Exatamente. E aí eu acabei adotando como uma identidade mesmo, assim. Ó. Eu acho legal ter essa representatividade, enfim, né? Claro que eu não estou no meu lugar de fala, mas eu tento, de alguma forma, trazer um pouco dessa representatividade feminina no meu trabalho. Né? E essa diversidade se estende também, assim, muito... A paleta de cores, né? Assim, os seus traços, né? Você coloca esses traços tanto da versão negra, mas também a oriental. Quer dizer, você consegue ali jogar e brincar com uma série de temas diversos ali, né? Sim, sim. Eu tento trazer um pouco mais. No começo, até quando eu comecei, era muito mais mulheres com traços de pessoas brancas, né? Enfim. E aí também, nesse processo, né? Nessa evolução do meu trabalho, eu comecei, tipo... buscar um pouco mais da minha origem, né? Um pouco mais da minha ancestralidade e trazer um pouco mais isso no meu trabalho. E hoje em dia eu procuro trazer muito mais essa representatividade da mulher negra, principalmente quando é um projeto corporativo, que é uma oportunidade que eu tenho de colocar uma pessoa negra representada num projeto. Fantástico. Então eu tento trazer isso também de alguma forma. Claro que eu não deixei, né? Outras etnias, vamos dizer, mas hoje é muito mais tipo pessoas negras que eu tento representar no meu trabalho. Legal. E como que conta pra gente como foi esse salto de ir pras ruas, né, que você falou, né? Em determinado momento você teve que tomar a decisão de eu já me expresso dessa forma, mas a arte está presente na rua, então é para lá que eu vou, né? Como é que foi esse passo? Quais foram as primeiras obras que você começou a fazer na rua? Quais foram as dificuldades de ir para a rua, né? Porque é diferente, né? Imagino, para pintar e executar uma obra. Porque assim, quando eu fazia na residência, eu fazia tudo com pincel, com posca, era diferente o material. E na rua tem que ser muito mais ágil, tipo... Claro, tem muitos artistas que utilizam tinta látex e tal, mas eu não tinha essa experiência. Então, assim, eu conheci um outro artista, daí eu vi um outro tutorial, e daí eu fui pra rua. O primeiro que eu fiz foi no final da Brigadeiro Luiz Antônio, era o estacionamento, que hoje já destruiu, estão construindo um prédio lá. E assim, era só um desenho de linhas, era tipo bem... comparado com o que eu tô fazendo hoje, pra mim era bem tosco, assim, era bem simplesão. E aí eu fiz e aí depois eu conheci alguns artistas, daí tipo... E assim, a dificuldade era justamente a técnica, né? De como utilizar o spray, o controle, as cores. E assim, era muito... No começo era até muito mais gráfico o meu trabalho. Tinha muito mais linhas. E aí, conforme eu fui... vamos dizer, evoluindo, fui colocando mais volume, trazendo um pouco mais para uma coisa realista, tal. Então foi tendo essa evolução um pouco no meu trabalho. E aí a composição da arte na rua também fez com que você também ajustasse também o seu traço. Exatamente, foi ajustando ao traço que dava para fazer. E assim, mas sempre com essa bagagem do design gráfico, né? Como você disse, das cores, o lance da composição das cores, como das formas geométricas e tal. Então isso me deu bastante embasamento na hora de ir pra rua também. Perfeito. E aí, depois disso, acredito que o salto para o corporativo também aconteceu também de forma natural, né? À medida que outras pessoas foram te indicando. Que projetos que, assim, hoje... Porque eu acho que tem um paradigma, né? De discutir o grafite para o corporativo, né? Cada vez mais, as empresas que realmente querem contar uma história verdadeira passam por
por falar realmente o jogo das ruas, de falar com a comunicação das pessoas e tal. Então, inevitavelmente, não, acho que não sou todas, mas a boa parte das empresas começam a entender de trazer verdade nisso, né? Sim. E acho que o seu tipo de assinatura também vem muito disso, é o que você falou. Às vezes eu tenho uma única oportunidade de expressar a minha forma de pensar com uma representatividade negra num espaço privado. Exatamente. E acredito que alguns desses projetos devem ter sido bacana de se realizar, né? Sim. Tem alguns que você identifica aí como bem relevantes ou legais? Assim, a primeira empena que eu fiz, que foi em Porto Alegre, e foi um prédio que eram 2 empenas, uma uma do lado da outra, e era uma collab com 4 artistas, eu mais 3 legal. artistas negros. Legal. E foi justamente por causa de o Carrefour que meio que contratou, apesar deles não colocarem, eles entram só como apoio, mas meio que o Carrefour... Foi um intermediário, o né? intermediário que contratou a gente, justamente por causa daquele, né, todo o rolo que deu do Carrefour lá em Porto Alegre, sim, teve sim, segurança e tal. Sim. E eles têm um departamento que, assim, não é divulgado, que eles trabalham com, né, essa parte da representatividade de negros e tal, tem uma série de coisas, e contratou a gente para fazer esse mural. E aí a gente acabou até fazendo um manifesto que chama Aurora Negra, e então foi muito legal. Esse o primeiro projeto assim, relevante, justamente, que trouxe a história, não só a minha história, mas de 4 pessoas negras na capital né, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi praticamente a primeira empena que aconteceu lá em Porto Alegre. Olha então teve todo um contexto que foi bacana nesse sentido. Legal. E o outro foi o projeto O Poder é Nosso, da Marvel. Ah, sim, Uma eu vi. parceria que a gente fez também, trazendo 5 artistas negros. Foi o primeiro projeto da Marvel a nível mundial nesse sentido. E eles escolheram aqui a Disney Brasil para estar iniciando esse projeto, onde a gente... cada artista pegava um herói negro da Marvel e representava com seu estilo. Ah, que legal. E aí O seu foi o Pantera Negra? Negra? O meu foi Pantera Negra. Pô, escolheu o The Best, né? E aí, tipo, isso virou... Nós fizemos algumas ilustrações, que isso daí virou, tipo, um guide pra marca, e aí para outras marcas utilizadas. Tanto que no primeiro teve uma coleção da C&A com as nossas estampas e tal. Então isso foi muito legal, foi muito bacana. Legal. Bom, e aí nessa história toda entra a Vida Urbana, nessa história. Eu acho que nesse lance, né, de contar histórias e de abraçar a cidade, que é o intuito, inclusive, do próprio podcast, né, contar histórias de São Paulo, o grafite esteve sempre presente na história de São Paulo, né? E acredito que outras empresas já tiveram a iniciativa de fazer artes de empena em um empreendimento a ser lançado, mas eu acho que a gente subiu o sarrafo um pouquinho ao trazer vários artistas contando essas histórias. E aí, bom, surge o Nurban Carnaubeiras, né, que é um empreendimento ali no bairro Conceição. E aí o primeiro desafio foi: temos uma empena, que tem esse lance, né? Nem todo projeto a gente consegue viabilizar uma área que realmente seja uma prancheta em branco, né? Um quadro branco para expor uma arte. Então, às vezes, por projeto, às vezes você vai ter uma composição com muitas janelas, muitas sacadas, que inviabiliza uma arte ser totalmente elaborada. Mas no Carnaubeiras foi o caso. Tinha uma empena na frente da rua principal, em frente ao centro empresarial do Itaú, teria uma visibilidade, um cartão postal enorme. E a gente falou, tá, e quem vai retratar esse trabalho? Então, nosso time de marketing fez uma ampla conversa, né, com o pessoal. Eu já tinha iniciado uma conversa com o Negrito no projeto anterior. E aí a gente trouxe você para esse convite. Eu acho que tem várias pinceladas do que você já falou, do que a gente queria trazer para esse bairro, que é um bairro tradicionalmente bem popular, né? Porque foi um dos primeiros bairros a ser tomado pelo metrô, né? Então, inevitavelmente, a mobilidade urbana é um vetor de crescimento muito grande para um bairro, né? Sim. E a linha azul foi uma das primeiras que surgiu. E esse é um bairro que realmente explodiu, né? Com o passar do tempo, o Centro Empresarial do Aço, o Centro Empresarial do Itaú, trouxeram muita gente também de fora, que morava em outros lugares, para Conceição. Então, ele acaba sendo hoje, eu falo que quando eu passo lá 8 horas da manhã, assim, a diversidade está ali. Você vê executivo, você vê
pessoas de periferia, você vê comércio e serviços ali, é muito amplo, né? Até para abastecer esses centros empresariais. Você tem parque, você tem o zoológico ali perto, então, assim, é um mar de coisas acontecendo. Sim. E aí a gente falou, puta, o Negrito conversa com esse diálogo de representatividade, de expressões culturais diferentes, e também tem todo esse lance da transformação, né? O antigo pro novo. E aí a gente trouxe esse mar de ideias e falou, Negrito, o que você pode traduzir disso? Como é que foi? Como é que você recebeu o convite? Como é que foi essa ideia? Bom, assim, o convite, a gente já estava conversando de um projeto anterior, enfim. E aí, quando veio a ideia dessa empena, eu achei sensacional, assim, primeiro que, e não é porque eu estou aqui, né, mas enfim, eu achei muito interessante a proposta da Viturbana, porque a maioria das empenas que acontece hoje são em prédios já antigos ou prédios comerciais, enfim. Então é difícil realmente, como você disse, um empreendimento novo, residencial, que tem uma empena sem nada, sem nenhuma janela, porque né, hoje é muito difícil. Sim. E até pelo projeto, né, de outros projetos da Viturbana, então essa proposta já me... Na primeira conversa já tinha me chamado a atenção por ser um diferencial. E aí quando veio, né, enfim, na localização que a empena, enfim, eu fiquei muito feliz com o convite e o desafio de conseguir criar algo com o meu estilo, mas que também trouxesse um pouquinho da história do bairro, a proposta da empresa, que casasse tudo numa mesma arte. Mas foi legal, foi um desafio bacana, assim, principalmente pensando de como trazer o antigo para o novo, mas eu acho que acabou dando certo no final das contas a Sim, arte lá. Eu sim. fiquei bem contente. Depois eu vou pedir pro pessoal, né, enquanto a gente faz essa conversa, né, do podcast, nosso time de marketing ele vai colocar algumas imagens aí no podcast para traduzir melhor isso. Mas eu acho que foi muito feliz a tradução realmente, justamente por tudo que você falou. E acho que tem de novo, tem a representação feminina, tem a diversidade das cores, das palhetas, tem a brincadeira do antigo e novo, né? Você fez uma sacadinha lá do rapaz com o jornal. Isso, tudo preto meio cinza, Meio preto e cinza, branco. mas também ela lá com um fone, né? Então, Isso. tem uma série de jogos que são sempre muito subconscientes, né? Mas que deixam mensagens. E acho que é isso que o grafite faz, né? Acaba virando um cartão postal, porque cada um vai ter uma leitura, uma interpretação daquilo, né? Acho que esse que é o grande barato de trabalhar com grafite, né? Exatamente, assim, uma arte, né, enfim, tipo, a arte é muito subjetiva, então cada um vai ter uma sensação quando vê aquela arte e às vezes num dia diferente, às vezes a pessoa tá mal, de repente ela olha, pode ser que dê uma alegrada de ver alguma cor ali na frente dela e no outro dia vai ter uma outra sensação diferente, que eu acho que é muito que a arte de rua traz, né? Tipo, são sensações, despertam sensações diferentes a cada olhar. E eu acho que e esse talvez é o grande desafio da Viturbana em compor isso, porque obviamente, a Viturbana é uma empresa privada que tem como objetivo fazer a comercialização das unidades. E aí, quando você traz uma arte com tanta simbologia, o primeiro questionamento mas e se as pessoas não gostarem, né? Talvez é radical demais uma arte como essa. E é curioso que no Urban Carnaubeiras foi o 10º lançamento da marca, então já tinha uma simbologia de ser o 10º lançamento, que tinha toda uma questão especial, e foi o empreendimento com o maior sucesso da história da Viturbana. Que legal. A gente lançou no finalzinho de julho, né? Começo de agosto, a gente está com mais de 60% de vendas, e não deixa, as pessoas realmente, assim, a gente não teve uma pessoa que não se encantou ao ver aquela fachada, o que contribuiu muito, porque a gente costuma dizer que num lançamento de um empreendimento, localização é o fator-chave. Mas quando ele abraça o bairro, né, quando ele começa a tomar uma história que tem uma verdade, isso fica ainda mais claro para o cliente. E, naturalmente, ele se sente parte daquilo, ele quer fazer parte daquilo. Né? Então, acho que essa contribuição talvez foi a maior que a gente teve aí da arte sendo composta por alguém que conseguiu traduzir o bairro, conseguiu entender o que a gente queria colocar. E aí é ousado,
Mas para as pessoas foi algo natural. Foi algo, putz, isso aqui tá contando uma verdade. Sim, e eu acho que para as pessoas que vão morar no local, fala assim, nossa, eu moro no prédio que tem um desenho Exatamente. X, vai virar um ponto de referência também. Fala assim, eu moro naquele prédio que tem aquela empena ali, em Exatamente. frente, vai virar uma referência. E assim, o fato de até as pessoas que não tem tanto costume, né, de apreciar a arte, enfim, aquela coisa, mas vai olhar e falar assim, nossa, tem arte aonde eu tô morando, assim, é como se fosse, eu acredito que é como se fosse dentro da casa delas, assim, tipo, ter a arte ali do lado de fora vai estar representando Sim. elas de alguma forma. E o Nicolau, que é um dos sócios da Vitor Urbana, ele fala muito, muito disso, né? É um presente para a cidade. Uhum. Né? Aquele prédio, ele vai passar 20, 30, 40 anos e o interessante é que ele vai ser um organismo vivo da cidade, porque aquilo em uma hora vai se renovar. Sim. Né? E aí o bairro poder renovar por intermédio de uma empenho, uma arte, Uhum. a gente está deixando um legado que vai contar uma história. Eu morei ou eu moro naquele Sim. prédio que tinha arte, e isso vai se reinventando, como é São Paulo, né? Sim. Vai se transformando. Eu acho que o nosso tipo de público, ele dialoga bem com isso, né? Eu costumo dizer, nossos projetos são residenciais compactos para quem eu diria quem é novo, mas para quem tem um estilo de vida novo, né? Não é uma questão de faixa etária, Uhum. mas um estilo de vida que gosta da cidade, gosta da efervescência que é São Paulo, gastronomia, a boemia, lazer, entretenimento, tudo numa coisa só, né? Então, quem vai morar num compacto, ele quer lazer completo dentro do empreendimento, quer espaços compartilhados, mas ele quer fazer tudo no bairro. E o bairro de Conceição é isso. É Uhum. tudo junto, misturado. Ali no centro, no centro do bairro, você pode estar desperto para poder fazer o que quiser. Então, é ousado, mas as pessoas entendem o motivo e a proposta do porquê está sendo feito. E acho que isso foi representado da melhor forma possível. E aí, dando continuidade a essa ideia, Negrito, quais são os próximos projetos aí? O que você está mirando aí como próximas entregas? Eu sei que sua agenda está lotada aí pelos próximos 2 meses. Foi até Sim. difícil convidar o cara. Bom, tem alguns projetos rolando. Amanhã eu começo a fazer uma outra empena, que é do projeto MAR, que é o MAR é Museu de Arte de Rua, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo, né, da Secretaria de Cultura. É um edital que ele faz um chamamento para artistas e é financiado pela Secretaria de Cultura para pintar alguns locais da Que cidade. legal. Tanto muros quanto empenas, né? Ou lugares mais altos, assim. Então, eu vou estar começando... eu vou começar amanhã e nos próximos 10 dias, se o tempo ajudar também, né? Que o tempo é bem louco aqui em São Paulo. São Paulo tá difícil. Cada dia E eu vou estar fazendo esse projeto, e aí depois eu já emendo com outro edital também, que do SESI, que vai ser lá na unidade do SESI em Botucatu, que eu vou estar fazendo um trabalho lá, e também tem uma oficina, como parte do edital também. Vou dar uma oficina para os alunos de grafite também. Vai inspirar aqueles que um dia você foi inspirado. Exatamente. Na minha época não tinha muito isso, né? Então, se tivesse... seria muito inspirador também. Que legal, que legal. Negrito, para finalizar, deixa aí para quem quiser seguir e acompanhar seu trabalho, quais são os canais aí de comunicação do Negrito? Bom, pode me seguir lá no Instagram, @ngrito com 2 Os. E o meu site também, www.negrito.com.br, Negrito com 2 Os também. Aí pode acessar meus trabalhos, enfim, minha arte, curtir, compartilhar, fiquem à vontade. É isso. Negrito, obrigado mais uma vez. Eu acho que a Vitor Urbana foi muito feliz na escolha de alguns artistas que representam mesmo essa bandeira de diversidade cultural que São Paulo respira. Uhum. Acho que foi uma escolha maravilhosa de ter você como um parceiro hoje. E eu espero que a gente inspire outros, né, a ter essa inovação e colocar realmente a grafite dentro do contexto urbano, como sempre, né, fazendo parte aí de toda a história que São Paulo já é extremamente artística. Para vocês que gostaram desse episódio, mais uma vez, Vitor Urbana Talks, siga lá a Vitor Urbana nas nossas redes sociais. Essa é uma iniciativa da Vitor Urbana que cada vez mais quer democratizar o urbanismo, o lifestyle, a cultura, o lazer, o entretenimento, conectando o pessoal aos bairros e, sobretudo, à cidade de São Paulo. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.